Entre os dias 14 e 20 de abril de 2023, aconteceu o evento Transversalidades, que apresentou a Semana de Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. As atividades iniciaram com as oficinas de design, como montar o seu negócio e a de checagem de fatos, no dia 14 de abril. Já a abertura oficial do evento ocorreu no dia 18 de abril, no auditório do Módulo Luizão, do campus da Universidade de Vitória da Conquista, com a participação da coordenação do curso de jornalismo, as professoras Carmen Carvalho e Flávia Mota. Eventos como estes fazem a relação entre o que está acontecendo na realidade no mercado e a academia, o que possibilita aos estudantes uma formação mais conectada com a realidade. Estamos discutindo aqui o radiojornalismo de hoje, a inteligência artificial e sua influência no jornalismo e também sobre o jornalismo independente em nível nacional e local. Todas essas discussões contribuem para uma formação dos nossos jornalistas de uma forma mais consistente. Ainda no dia 18, foi realizada a primeira mesa da Semana de Jornalismo, que debateu sobre radiojornalismo, autonomia profissional e normas organizacionais, com a participação do público e tendo como mediador o professor Disseu Góes e os jornalistas convidados Patrícia Roma, Max Dayan e Cleiton Costa. Sempre desconfiar de uma primeira informação, né? Sempre buscar o máximo de fontes possível. Isso faz uma diferença no perfil profissional, né? E aos poucos faz o público conhecer o quanto aquele profissional é equilibrado, o quanto aquele profissional é cauteloso e ético, né? Justamente colocando em prática o que aprendeu na academia, né? É por isso que é tão necessária a formação acadêmica e tão necessária a ciência, para que embase a nossa prática. O primeiro desafio foi colocar na cabeça de quem é o dono, né, de que era importante a gente trazer notícias, fatos da região. E assim aconteceu. Depois a gente foi para a linha do dando vez e voz ao povo, ou seja, o povo escuta a rádio escuta o povo. É claro que a rádio comunitária ela é aberta para a população, saúde, educação, cultura, tudo isso. Mas ela também precisa entender o limite disso. Foi muito importante presenciarmos 3 relatos diferentes, numa grande cidade como Feira de Santana, numa cidade menor como Riachão do Jacuípe e outra menor ainda como Mortugaba. Então, 3 egressos do curso que conseguiram romper a barreira do mercado de trabalho, se situar dentro desse mercado de trabalho com ética, com profissionalismo e sobrevivendo da profissão que escolheram exercer. O segundo dia de palestras da Semana de Jornalismo, dia 19 de abril, apresentou 2 mesas de debates. A primeira foi sobre relatos e experiências de estudantes e jornalistas que já passaram pelo programa Jornalismo como Forma de Transformação Social, responsável por realizar as coberturas contínuas para o site A Voador. Ele teve uma importância extrema, porque, como a gente comentou, né, a gente brincou, a gente vai produzir algum conteúdo, algum texto, a gente lembra de Carmen, dando umas dicas de texto. Então, a Voador ele me oferece uma percepção muito maior, não só do jornalismo, mas como a sociedade vê o jornalismo, como nós jornalistas enxergamos o que nós queremos fazer, o que nós queremos passar para a comunidade. Quando eu comecei no Xereta, foi antes da pandemia, eu fui editora, fiquei designada para ser editora, e logo de cara foi o primeiro contato com o que realmente que são as fake news. E aí, como me ajudou? Hoje, enquanto jornalista que trabalha, ajuda a sempre desconfiar, a sempre investigar, a sempre ir atrás. No curso a gente sabe que a gente não tem nenhuma disciplina voltada para essa área de jornalismo de dados, que é basicamente você entrevistar os dados. A sua fonte de entrevista não é uma pessoa, são os dados que estão ali, né, naquelas bases. É um tipo de produção jornalística que já acontece, nós temos matérias já antigas sobre isso e a gente tem aqui acontecendo agora. A programação ainda contou com a segunda mesa de debate com o tema sobre inteligência artificial, desinformação e comunicação, com a jornalista convidada Poliana Ferrari, que é professora do curso de jornalismo e da pós-graduação da PUC São Paulo. Na palestra, ainda trouxe os desafios do jornalismo diante de um cenário de mudanças.
É um desafio do mesmo jeito que a gente teve que entender de Photoshop, do mesmo jeito que a gente teve que entender como impulsionar o site, né, o CEO do Google lá, e como impulsiona o seu post, e como que a gente faz o vídeo para o feed e faz para o stories, é diferente, a gente vai ter que se profissionalizar, né? Mas a gente precisa, as sociedades precisam de jornalistas que façam essa curadoria. Né, não é tudo que vai para a rede, esse filtro ético, né, político, o contexto, acho que a gente ainda é o profissional que demanda. Eu acho que trouxe a importância de se questionar, né? Porque eu nunca tinha parado para me questionar porque quando eu ia pesquisar sobre um empresário aparecia só um homem branco, porque para mim era algo da inteligência artificial. A professora Poliana foi bem clara na explicação dela sobre a regulamentação das redes e eu acredito que a explicação dela vai servir que eu possa explicar para outras pessoas também, esclarecer as dúvidas que muitas pessoas não sabem a respeito do tema. Para encerramento da Semana de Jornalismo, no dia 20 de abril, o debate sobre o tema Jornalismo Independente aconteceu de forma remota no canal do YouTube do site A Voador. Os convidados foram os jornalistas Felipe Medeiros, que atua como freelance em Roraima, Mariama Correia, da agência pública com sede em São Paulo, Victoria Lobo, do Conquista Repórter de Vitória da Conquista, Raquel Lemos, do site Coreto de Porções, e o presidente do Sinjorba, Moacir Neves. Acho que vocês estão tendo a oportunidade de discutir esse assunto com mais profundidade. E nós, do ponto de vista do sindicato, temos tentado contribuir, fazer a nossa parte para criar um ambiente de trabalho e um ambiente de exercício profissional um pouco melhor do que o que a gente tem hoje. Para a jornalista Mariama Correia, fazer jornalismo independente no Brasil é desafiador. Fazer esse tipo de jornalismo no Brasil, nos últimos anos, tem sido bastante desafiador e é exatamente por sorte ou por azar, esse desafio coincide exatamente com o momento que eu encaminhei minha carreira para o jornalismo independente. Já a jornalista Raquel Lemos enfatizou a necessidade de reconhecimento do jornalismo local. Foi no Startup Lab que a gente entendeu a força do nosso jornalismo, a potência que tem o jornalismo local e a importância da gente olhar para esses municípios, né? Porque muitas vezes o jornalismo existe, mas ele olha para a capital, para os grandes centros, para as grandes cidades, e ainda assim visibiliza cidades menores, né? Cidades com menos de 100 mil habitantes, com menos de 50 mil habitantes, que são cidades que precisam também. E acho que o nosso maior, o que motiva a gente é democratizar a informação, o acesso à informação. Victoria Lobo, uma das jornalistas fundadoras do site Conquista Repórter, relembrou como ela e os colegas se mobilizaram para criar o site em Conquista. Ele partiu de uma inquietação minha e dos meus sócios, né, que são Afonso Ribas e Karina Costa. Quando a gente começou a entrar nesse mercado de trabalho, no início a gente entrou no marketing e a gente percebeu que não era aquilo que a gente gostava realmente de fazer. Eu acho que é muito comum, principalmente aqui no interior, a gente sair do jornalismo e ser absorvido pelas agências de publicidade, de marketing, e a gente resolveu criar a nossa própria. E o jornalista Felipe Medeiros enfatizou a importância do jornalismo independente para dar espaço às pautas diferentes dos veículos jornalísticos tradicionais. É uma profissão que tem que defender quem está aí à margem muitas vezes da sociedade, quem não é ouvido. Então, eu acredito que fazer o jornalismo independente, ele te possibilita, traz riscos, e aí para quem tem interesse em fazer jornalismo independente, é preciso ter essa cautela.